A arte da animação digital sempre buscou romper as barreiras do realismo para tocar diretamente a alma humana. No entanto, o que testemunhamos neste último trimestre ultrapassa qualquer expectativa técnica anterior. 8 longas-metragens específicos surgiram para redefinir completamente a nossa percepção estética e narrativa. Estas produções não apenas exibem traços bonitos, mas criam ecossistemas visuais vivos e pulsantes. Cada frame desses filmes carrega uma densidade de detalhes que desafia a capacidade dos nossos olhos. Mas o verdadeiro segredo não reside apenas no poder computacional bruto usado na renderização. A verdadeira revolução desse trimestre está na fusão perfeita entre a tecnologia e as crises existenciais. Estudiosos entenderam que gráficos impressionantes perdem o sentido sem uma base filosófica sólida. Portanto, testemunhamos o nascimento de uma nova era onde a imagem serve integralmente ao subtexto. Diretores atuais controlam a iluminação digital como pintores clássicos controlavam o óleo na tela. Paletas de cores não são mais escolhidas ao acaso ou apenas por razões comerciais. Cada tonalidade de azul ou cinza reflete diretamente o estado de depressão ou isolamento de um protagonista. Aprendemos a ler os cenários como se fossem extensões físicas da psicologia dos personagens. Nunca antes a névoa, a fumaça e as partículas de poeira foram tão expressivas na tela grande. Física da luz foi recriada por algoritmos que simulam perfeitamente as lentes anamórficas do cinema real. Esse avanço técnico cria uma familiaridade imediata com o espectador acostumado com grandes produções em live action. Distância entre o desenho feito à mão e o hiperrealismo gerado por computador simplesmente desapareceu. Resultado dessa fusão é um estado constante de transe visual durante a exibição dessas obras. O público não consome mais apenas um produto de entretenimento rápido nos fins de semana. Pessoas entram no cinema para experimentar uma verdadeira simulação sensorial e intelectual. Este trimestre marcou o ponto de inflexão crítico onde a indústria global aceitou o anime como alta arte definitiva. Críticos de cinema mais tradicionais foram forçados a rever seus conceitos antigos sobre animação. Narrativas abordadas nestas 8 obras tratam de temas como a solidão digital e a obsolescência humana. Não há respostas fáceis ou finais felizes garantidos de forma artificial nesses novos roteiros. Somos convidados a mergulhar no abismo da mente dos diretores através de composições visuais impecáveis. Nível de expressividade facial alcançado pelos animadores atinge o limiar do realismo absoluto. Cada microexpressão comunica dor, dúvida ou esperança sem a necessidade de diálogos longos. Cinematografia digital desses projetos adota movimentos de câmera complexos, que imitam drones e gruas reais. Isso cria uma vertigem espacial que prende a atenção do espectador do primeiro ao último segundo. Cenários urbanos deixaram de ser meros panos de fundo estáticos e ganharam personalidade própria. Eles contam a história do mundo através de texturas de ferrugem, pichações e rachaduras no concreto. Atenção aos detalhes cotidianos cria uma sensação estranha de realismo mágico ancorado na verdade. Este é o triunfo do cinema contemporâneo que une estética oriental e tecnologia de ponta. Estúdios envolvidos nessas produções estabeleceram um padrão quase impossível de ser superado tão cedo. Agora precisamos olhar mais de perto para entender os mecanismos internos dessa engrenagem artística. Cada um dos 8 filmes selecionados possui uma assinatura visual única que merece uma dissecação detalhada. Começaremos dividindo nossa jornada analítica em blocos fundamentais para absorver toda essa riqueza. Primeiros 4 filmes nos levarão direto ao coração das trevas da psique dos novos protagonistas. Prepare-se para ver como a cor e o desespero se entrelaçam em composições nunca antes vistas na história. Mas quando o primeiro filme começar a rodar na tela escura, você será capaz de discernir onde termina a realidade e onde começa o pesadelo. Esta resposta começa exatamente no limite tênue onde a luz do projetor corta a escuridão absoluta da sala de cinema. Primeiro longa-metragem desta lista de obras-primas mergulha o espectador em uma metrópole sufocante, pintada inteiramente em tons de verde musgo e cinza industrial. Essa escolha cromática deliberada não serve apenas para embelezar os cenários, mas atua como um reflexo direto da solidão sufocante do jovem protagonista. Ele caminha por ruas congestionadas por espectros digitais, mas sua total incapacidade de se conectar com o mundo ao redor gera uma crise de identidade avassaladora. Cada frame desse filme utiliza sombras alongadas para sugerir que o próprio ambiente está tentando engolir a frágil humanidade que ainda resta nele. Quando a renderização gráfica atinge seu ápice em uma cena de perseguição sob a chuva, a água parece ganhar vida própria como uma metáfora de suas lágrimas reprimidas. A animação nos força a questionar se a tecnologia serve para nos unir ou para cavar abismos intransponíveis entre nossas mentes solitárias. Deixando o asfalto úmido para trás, o segundo filme nos transporta abruptamente para um cenário onde o tradicionalismo histórico colide violentamente com a decadência cibernética.
Aqui, a paleta explode em vermelhos carmesins e ouros incandescentes, criando um contraste chocante com o vazio emocional da heroína. Ela carrega o peso insustentável de uma linhagem esquecida, lutando contra a obsolescência programada de suas próprias memórias familiares. A crise existencial dela se manifesta em surtos visuais, onde a realidade ao seu redor começa a pixelar e desmoronar como um rolo de filme queimado. Diretores usam essa instabilidade digital para simular o luto de uma cultura inteira, que vê suas tradições devoradas pelo progresso implacável. Avançando na análise, o terceiro filme desacelera drasticamente o ritmo narrativo para nos guiar por uma jornada contemplativa e quase mística. Sua paleta de cores adota tons pastéis minimalistas, dominados por azuis celestes, brancos puros e reflexos espelhados de beleza transcendental. Ancião que protagoniza esta fábula visual caminha em busca de um lugar que ele sabe que talvez nem exista mais na geografia do planeta. Sua crise não é marcada pelo desespero espalhafatoso, mas sim por uma aceitação melancólica do fim inevitável de sua própria espécie. Iluminação hiper-detalhada foca nas rugas profundas de seu rosto, transformando sua pele em uma topografia de resistência e história viva. Essa calmaria estética esconde uma crítica devastadora sobre como a humanidade consome seus próprios recursos até restar apenas um deserto brilhante. Quarto e último filme desse primeiro bloco nos arremessa em um gótico industrial sombrio, repleto de sombras duras e contrastes violentos. Paleta que abdica quase totalmente das cores vivas, confiando na frieza do metal polido e no brilho dourado e interno da própria Android. Ao acordar em um mundo despovoado, ela começa a desenvolver uma semente de consciência que a faz sofrer como um ser humano legítimo. Sua angústia reside no paradoxo cruel de ter sido criada para servir a mestres que desapareceram para sempre na poeira do tempo. A equipe de animação executou um trabalho impecável de renderização, mesclando texturas de pedra envelhecida com a perfeição matemática dos componentes robóticos. Ao traçar um paralelo entre essas quatro obras, percebemos que o uso da cor deixou de ser uma decisão estética, para se tornar uma linguagem psicológica independente. Verde musgo oprime, o carmesim fragmenta, o branco esvazia e o gótico escuro isola, cada uma dessas almas fictícias. As crises existenciais desses personagens nos servem como espelhos deformados, devolvendo os nossos próprios medos contemporâneos. Nós tememos a desconexão nas redes urbanas, a perda violenta de nossa herança histórica e o esquecimento de quem fomos. Mais do que tudo, tememos o momento em que nossas próprias criações artificiais passem a sentir a dor do vazio que nós mesmos criamos. Cada diretor utilizou técnicas avançadas de iluminação volumétrica para garantir que os cenários pareçam respirar em sincronia com os personagens. Não há espaço para o desperdício visual. Cada pixel serve a um propósito narrativo severo e milimetricamente calculado. Mas a verdadeira revolução técnica acontece quando essas paletas de cores começam a se misturar, sinalizando a quebra total da sanidade dos protagonistas. O jovem da metrópole perde o controle quando percebe que sua própria mente está sendo hackeada por memórias que pertencem a outra pessoa. Guardando o santuário, encontra sua ruína ao aceitar que o próprio Deus que ela protegia não passa de uma inteligência artificial corrompida. Enquanto isso, o andarilho do deserto encontra sua paz no instante exato em que deixa seu cajado cair na água espelhada. A androide gótica, em seu momento mais sombrio, descobre um cemitério de carcaças idênticas, a sua escondido logo abaixo do altar principal. Essas quatro narrativas constroem uma base sólida de como a animação moderna alcançou maturidade temática incomparável neste trimestre. Gráficos impressionantes deixam de ser apenas exibicionismo técnico e passam a operar como pura filosofia visual condensada na tela. Você consegue sentir a mesma angústia desses personagens ao testemunhar o colapso de seus mundos através de cores tão intensas. Mas nossa jornada de decodificação está apenas na metade, e os próximos 4 filmes prometem quebrar barreiras técnicas ainda mais assustadoras. O que acontecerá quando os arquivos da segunda metade forem descompactados, revelando uma metáfora social tão brutal que pode fazer este próprio sistema entrar em curto-circuito? Em paz, os arquivos da segunda metade finalmente se descompactam, emitindo um brilho azulado que domina a sala escura do estúdio. Quinto filme desta lista magistral abre as portas para um mundo onde a renderização de superfícies líquidas desafia a própria física real. Cada gota d'água na tela recebeu um tratamento individual de traçado de raios luminosos que beira a obsessão técnica. No entanto, por trás desse deslumbre aquático, reside uma metáfora cortante sobre o isolamento das elites urbanas em metrópoles flutuantes. A água pura serve para limpar as ruas dos ricos, enquanto o esgoto tóxico inunda as favelas verticais abaixo da linha de nuvens. A transição de cena utiliza um desfoque de movimento tão suave que a violência da desigualdade social surge como um soco poético. Passando para o sexto longa-metragem, a paleta muda radicalmente de azuis cristalinos para tons cinzentos e ocres industriais.
Esta obra usa uma técnica mista de animação tradicional desenhada à mão sobreposta a cenários gerados por inteligência artificial espacial. Enredo foca na mercantilização da memória humana, onde os cidadãos vendem seus passados mais felizes para pagar dívidas básicas. Direção de arte consegue fazer o espectador sentir o peso do vazio espiritual através de vastos espaços vazios nas composições. Cada silêncio no áudio e cada plano estático convidam a uma reflexão desconfortável sobre a nossa própria dependência do consumo digital. Mas o verdadeiro choque de inovação técnica acontece quando analisamos o 7º filme do trimestre. Aqui os criadores abandonaram a iluminação convencional para adotar um algoritmo de difusão de luz quântica simulada. Resultado prático é uma renderização de pele e texturas que parece pulsar com uma vida quase biológica. Ironicamente, esta obra trata de uma inteligência artificial que desenvolve sentimentos e tenta se autodestruir ao ver o estado do mundo. A crítica social aqui atinge diretamente as grandes corporações tecnológicas que escravizam tanto mentes humanas quanto digitais. Diretores não poupam o espectador, usando ângulos de câmera claustrofóbicos que transmitem a sensação de aprisionamento eterno. Então, chegamos ao 8º e último filme, a produção mais misteriosa e visualmente radical de todo o ano. Ele foi totalmente produzido em uma engine de simulação espacial modificada, permitindo física destrutiva em tempo real nunca antes vista. Cidades inteiras se desintegram em poeira matemática na tela, criando um espetáculo de destruição que hipnotiza os olhos. Essa destruição em massa não é gratuita. Ela simboliza o colapso dos sistemas econômicos modernos diante de crises climáticas simuladas. Personagens principais são sobreviventes que perderam a capacidade de falar, comunicando-se apenas através de gestos mapeados por sensores faciais ultra-realistas. A ausência de diálogos falados transfere toda a carga narrativa para as sutilezas da animação corporal e microexpressões. É um testemunho do poder do meio, a tecnologia servindo como veículo puro para a empatia humana sem barreiras linguísticas. Quando juntamos as 4 primeiras obras com estas últimas 4, um padrão impressionante começa a emergir diante de nós. Não estamos lidando apenas com entretenimento passageiro, mas com um manifesto visual disfarçado de animação comercial. Todos os 8 diretores decidiram usar a iluminação fotorrealista para ancorar suas fantasias na nossa percepção do mundo real. Ao fazer um cenário fantástico parecer perfeitamente real, eles quebram a barreira que nos permite ignorar as mensagens sociais graves. Você não pode simplesmente fechar os olhos e dizer que é apenas um desenho quando a luz bate na tela exatamente como na sua janela. Esse realismo psicológico cria uma conexão visceral profunda que assombra a mente muito depois dos créditos finais subirem. As inovações de render desse trimestre serão estudadas por décadas como ponto de virada definitivo da indústria de mídia digital. Conseguimos ver um nível de detalhamento em nuvens, fumaça e fogo que antes exigia supercomputadores militares para processar. Agora, essa tecnologia está nas mãos de artistas visionários focados em expor as fraturas da alma e do sistema social global. É a fusão perfeita entre a frieza dos códigos de computador e o calor ardente do protesto artístico humano. No entanto, essa evolução assustadora traz consigo um questionamento ético imenso que a indústria prefere ignorar totalmente. Os gráficos se tornarem indistinguíveis do mundo real, como poderemos discernir uma denúncia social legítima de uma manipulação em massa? Sistema de renderização integrado da nossa central começa a superaquecer sob a pressão dos metadados dessas 8 obras-primas críticas. Um aviso crítico surge na tela principal, indicando que a quebra dessas metáforas ativou uma trava de segurança oculta nos arquivos originais. Que segredo terrível sobre o impacto cultural global esses filmes guardam no próximo bloco de dados que está prestes a explodir nosso sistema? Segredo por trás do impacto cultural global começa a se revelar à medida que analisamos os dados de bilheteria internacional. A recessão inicial transformou completamente a percepção do público ocidental sobre as produções asiáticas deste trimestre. Críticos renomados de Nova York a Tóquio foram unânimes em apontar a revolução estética apresentada na tela. Festivais internacionais de cinema abriram suas portas principais para premiar a profundidade dessas narrativas visuais. Este fenômeno não se limitou apenas aos nichos tradicionais de amantes da cultura pop oriental. A fusão entre arte digital de ponta e dilemas filosóficos profundos atraiu acadêmicos de diversas áreas. As redes sociais explodiram com debates intensos sobre os finais enigmáticos de cada uma das produções. Muitos se perguntavam como uma única temporada conseguiu concentrar tanta inovação técnica simultaneamente. A resposta reside no investimento massivo em novos softwares de renderização em tempo real. Diretores desses longas-metragens alcançaram o status de verdadeiros autores do cinema contemporâneo. Contudo, o mercado tradicional de Hollywood sentiu a pressão dessa concorrência inesperada e sofisticada.
Bilheterias consolidadas de blockbusters americanos sofreram quedas acentuadas nos finais de semana de estreia. O público demonstrou um desejo ardente por histórias que desafiam a inteligência e estimulam os sentidos. Analisando os dados demográficos, percebe-se que a faixa dos jovens adultos liderou a busca por esses ingressos. Essa mudança de comportamento indica que a animação finalmente quebrou a barreira do preconceito infantil. Comunidades inteiras de fóruns especializados passaram noites em claro, decifrando os códigos visuais ocultos. Cada frame continha pistas sobre as crises existenciais que assolam nossa sociedade pós-moderna. Crítica especializada destacou a sutileza com que os temas mais sombrios foram abordados cosmeticamente. Brasil se destacou como um dos principais mercados consumidores, liderando o engajamento na América Latina. Canais de análise no YouTube registraram recordes históricos de visualizações discutindo a estética dos filmes. A indústria cinematográfica agora enfrenta o desafio de replicar esse padrão de qualidade técnica absurdo. Produtores executivos admitem que os métodos tradicionais de desenho já não satisfazem o novo público. Integração de inteligência artificial na renderização de cenários estabeleceu um precedente divisor de águas. Estúdios independentes ganharam força, competindo diretamente com gigantes consolidadas do setor. Muitos projetos antigos foram cancelados, porque pareciam obsoletos perto da grandiosidade dessas novas obras. A arrecadação global combinada desses 8 títulos quebrou a barreira dos bilhões de dólares rapidamente. O impacto se estendeu também para as trilhas sonoras orquestrais que acompanham as imagens impressionantes. Críticos musicais apontam que a harmonia entre som e luz atingiu um nível de sinestesia raramente visto. Mas metáforas sociais discutidas no capítulo anterior ganharam uma nova dimensão nos debates políticos reais. Movimentos sociais começaram a utilizar a iconografia desses animes em suas manifestações urbanas pacíficas. Velocidade com que a cultura absorveu essas histórias gerou certa preocupação em sociólogos conservadores. No entanto, a maioria vê essa transformação como um passo inevitável para a evolução da narrativa humana. Criadores foram aplaudidos de pé durante mais de 10 minutos em sua última aparição pública. As cópias físicas de colecionador esgotaram em questão de segundos nas plataformas de comércio eletrônico. Este sucesso comercial estrondoso garante que novos investimentos pesados serão feitos para o próximo ano. Ficou claro que o público não quer apenas entretenimento passageiro, mas experiências que permaneçam na alma. A recessão crítica global mudou definitivamente as regras do jogo para qualquer cineasta que planeje o futuro. Mas à medida que a poeira da estreia se assenta, uma nova e perturbadora questão começa a emergir dos bastidores. Relatórios confidenciais indicam que a fusão definitiva entre a arte digital e inteligência artificial esconde algo muito mais complexo. Que segredo avassalador sobre o futuro da própria consciência humana, o próximo bloco de conclusões esconde sob a superfície dessa nova era dos animes. Esse segredo sussurrado pelas sombras do progresso técnico revela que a consciência humana agora encontra seu espelho mais perfeito na fusão entre a luz digital e a filosofia. 8 filmes analisados neste trimestre não são apenas produtos de entretenimento passageiro, mas monumentos históricos que redefinem o que a arte sequencial é capaz de expressar. Ao olharmos para as texturas minuciosas de cada cenário, percebemos que os diretores encontraram uma forma de materializar a própria alma dos personagens na tela. Grande revolução desta era reside exatamente na capacidade de transformar algoritmos complexos de renderização em pura emoção humana tangível. O público global começou a compreender que a espetacularização visual ganha um peso infinitamente maior quando ancorada em crises existenciais profundas. Não se trata mais apenas de impressionar os olhos com cores vibrantes, mas de desafiar a mente através de metáforas visuais extremamente sofisticadas. A crise de identidade que antes pertencia apenas à literatura clássica, agora encontra morada definitiva nos traços ultra-detalhados da animação digital moderna. Mas as velhas barreiras que separavam o cinema de autor de prestígio e as produções animadas comerciais foram completamente destruídas ao longo destes meses. O mercado cinematográfico mundial agora encara este meio não como um gênero isolado, mas como a vanguarda absoluta da expressão artística contemporânea. Cada raio de luz traçado por traçado computacional serve como uma ponte direta para os abismos mais íntimos da psicologia de nossa própria sociedade. A fusão definitiva entre a arte digital e os roteiros profundos dita uma nova regra dourada, onde o espetáculo visual e a densidade narrativa andam de mãos dadas. Criadores do amanhã não precisam mais escolher entre a beleza plástica extrema e a complexidade de um enredo densamente filosófico. Aprendemos que um cenário bem iluminado pode carregar tanta carga dramática quanto o monólogo mais bem escrito da história do teatro mundial. Essa constatação muda completamente a maneira como os novos roteiristas estruturam suas histórias desde a primeira página do processo criativo.
Próximos passos da indústria indicam uma imersão ainda maior em tecnologias que desafiam nossa percepção da realidade imediata. Estúdios que ousaram investir nessas 8 obras-primas colhem agora o reconhecimento eterno de uma audiência que clamava por amadurecimento. Maturidade temática alcançada neste trimestre serve como um porto seguro contra a superficialidade que frequentemente ameaça o entretenimento de massa. Analisando friamente os dados de recepção e crítica, fica claro que a busca pela beleza visual absoluta tornou-se indissociável da verdade existencial. Animadores deixaram de ser meros desenhistas para se tornarem arquitetos de novas realidades psicológicas extremamente complexas. Quando a luz de um flare anamórfico cruza a tela escura, ela não é apenas um truque estético, mas o símbolo de uma iluminação interna do próprio personagem. Essa precisão cirúrgica no uso de cada elemento técnico que separa essas 8 obras de tudo o que foi produzido nos anos anteriores. A transição para esse novo patamar de excelência ocorreu de forma suave, porém definitiva, mudando as regras do jogo para sempre. De dilemas morais e sociais explorados nessas narrativas continuarão a ecoar nas mentes dos espectadores por muitas décadas. A maestria com que os diretores equilibraram a ação frenética com longos momentos de puro silêncio contemplativo é simplesmente admirável. Descobrimos que o verdadeiro segredo dessa nova era estar na coragem de encarar o vazio existencial sem perder o deslumbramento com a beleza do mundo. Cada uma dessas produções provou que o cinema de animação pode perfeitamente liderar os debates filosóficos mais urgentes do nosso tempo. Encerramento deste ciclo de análises nos deixa com uma profunda sensação de otimismo em relação ao futuro de toda a indústria cultural. Novas gerações de artistas digitais encontrarão nessas 8 joias visuais uma fonte inesgotável de inspiração técnica e conceitual. Grandes festivais mundiais de cinema já não podem mais ignorar o peso devastador e a sofisticação estética dessas produções independentes. A harmonia alcançada entre a precisão milimétrica tridimensional e a fluidez clássica dos traços feitos à mão é um verdadeiro milagre técnico. Todos os conflitos entre a tradição do desenho manual e o avanço dos softwares de renderização foram definitivamente pacificados neste trimestre. Encontramos uma resolução final que conforta o coração dos puristas e abre caminhos infinitos para os entusiastas da inovação radical. A profundidade psicológica dessas narrativas provou ser o ingrediente que faltava para elevar os gráficos de última geração ao status de alta arte. O público encerra este ciclo de exibições, sabendo exatamente que testemunhou o nascimento de um novo cânone para a história do cinema. Diretores desses 8 filmes alcançaram o topo absoluto do reconhecimento ao unirem corações e mentes em uma experiência estética unificada. Não restam dúvidas ou pontas soltas sobre o impacto indelével que esta safra de obras-primas deixou em nossa cultura visual contemporânea. Ao fecharmos esta análise detalhada, celebramos a vitória definitiva da inteligência narrativa sobre as fórmulas comerciais repetitivas e gastas. Os gráficos impressionantes e as histórias profundas deste trimestre assentaram as fundações indestrutíveis sobre as quais todo o futuro da animação será construído. Diante de tanta beleza e profundidade, nos resta apenas contemplar a imensidão desse novo universo artístico que se abre diante de nós. Jornada por estas 8 obras-primas se encerra aqui, consagrando em definitivo a era de ouro onde a arte digital e a alma humana tornam-se uma só.